Sou Bruno Machado e este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria e saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de acompanhar. Hoje falaremos sobre o Venvance, uma medicação de grande importância na psiquiatria contemporânea, uma medicação baseada num remédio chamado destroanfetamina, da família das anfetaminas, uma família antiga de medicamentos, desde o século passado, dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, já comercializado em tabletes, foi usado aí historicamente no tratamento do déficit de atenção, no tratamento da obesidade, no tratamento de pessoas com narcolepsia e também em situações militares, até mesmo situações militares, e o Venvance, uma versão, vamos dizer assim, mais nova da destroanfetamina, uma variação desta medicação, nós chamamos de prodroga, e ela tem uma proposta de levar mais segurança a um medicamento que já tinha muita potência, mas tinha uma série de questões relacionadas à segurança e dependência química, e falaremos disso hoje. Falaremos, é claro, dos benefícios em relação a déficit de atenção, especialmente pessoas que têm bastante capacidade, mas por conta de um transtorno mental, que é o TDAH, não conseguem render o suficiente, e nesse sentido temos que realmente valorizar a terapêutica farmacológica como uma opção muito interessante para que essas pessoas possam atingir os seus sonhos, atingir seus objetivos, realmente performar de acordo com sua capacidade. Isso é muito interessante e muito válido, mas evidentemente que existe também o mau uso e os riscos que você precisa conhecer. Falaremos hoje quais as principais indicações, quais os diagnósticos para os quais o Venvance é utilizado, como ele atua, qual o mecanismo de ação, quais os riscos e benefícios, quais os possíveis efeitos colaterais que você precisa conhecer, as marcas nas farmácias, quais as doses que são utilizadas, precauções necessárias, o uso em idosos, crianças, adolescentes, gestantes, as contraindicações e os cuidados que você precisa ter antes de utilizar esta medicação. Primeiramente, é muito importante entendermos o histórico da lisdexanfetamina, desta medicação que chamamos de Venvance. É um remédio que tem como mecanismo de ação no sistema nervoso central a destroanfetamina, uma medicação que já é conhecida há muito tempo, lá dos anos 30, lançada em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial, e já naquela época passou a ser utilizada para uma série de propósitos, inclusive déficit de atenção e hiperatividade, obesidade, narcolepsia, uma doença ligada à sonolência excessiva durante o dia, e também utilizada para propósitos militares e até mesmo para tentar melhorar a performance esportiva, o que hoje é facilmente detectado pelas provas antidoping, né? Facilmente detectado na urina. É um remédio aí que é vedado em competições, mas que também já se tentou utilizar com esses propósitos no passado, uma medicação que tinha uma série de problemas, especialmente ligados à dependência química, em função de ser um remédio de ação muito intensa, de ação muito rápida e passageira. É uma medicação que é usada em grande escala internacionalmente. No Brasil ela é proibida. A destroanfetamina é encontrada em uso isolado ou associado a outras medicações. O mais famoso chama-se Adderall, uma medicação que é usada nos Estados Unidos para déficit de atenção. No Brasil essa medicação, que é uma combinação de anfetaminas, ela é proibida. E aqui no Brasil nós temos o Venvance, que é uma medicação que foi feita com a proposta de tornar mais seguro o uso da destroanfetamina. A lisdexanfetamina, quando na nossa circulação sanguínea, é absolutamente inócua, ela não tem ação no sistema nervoso central. O Venvance só passa a agir quando é transformado em destroanfetamina. Ah, mas espera aí, quer dizer então que esta medicação ela é transformada naquele remédio que é proibido de ser vendido no Brasil? É isso mesmo, é exatamente isso que eu estou dizendo. A medicação lisdexanfetamina é quebrada pelo intestino e pelo fígado em duas partes. Uma parte é a lisina, que não tem nenhuma eficácia, e a outra é exatamente a destroanfetamina. Tá bom, mas qual é a vantagem de ter essa quebra? Por que não se toma direto a destroanfetamina? Exatamente porque este processo de quebra que acontece no intestino e no fígado é lento. E isso acaba sendo muito vantajoso, porque evita o pico de ação,
que pode levar a um processo de euforia, de prazer, de aumento até da impulsividade, que são os aspectos mais perigosos, tanto no curto prazo quanto para o desenvolvimento de uma síndrome de dependência química. O uso do Venvance é muito mais seguro por conta deste processo de transformação que é lento, gradativo e que permite uma ação contínua ao longo de todo o dia. Muitas vezes o remédio durando 12, 14 horas, bastante tempo, uma única tomada permite uma boa resposta em termos de funcionalidade, uma medicação que traz bastante praticidade nesse sentido para os pacientes. Sendo assim, quando a pessoa toma o Venvance, o princípio ativo lisdexanfetamina é lentamente quebrado, vai sendo formada a destroanfetamina, ela começa a agir no sistema nervoso central, ela passa a aumentar a produção de dopamina, a liberação de dopamina, impedir que os neurônios tirem a dopamina de ação, impedindo que ela seja recaptada. Assim a pessoa tem uma liberação muito maior de dopamina, também noradrenalina, de maneira a melhorar a concentração, melhorando o foco e, claro, também com um efeito sobre vigília, sobre o sono. As pessoas que têm narcolepsia durante o dia realmente se beneficiam desta medicação e para alguns casos aí em que existe uma obesidade realmente grave e que necessita de uma abordagem medicamentosa. Eu costumo dizer que comparar a destroanfetamina com a lisdexanfetamina é mais ou menos como comparar um cigarro em que a pessoa fuma, um cigarro de nicotina, com um adesivo de nicotina. São exatamente a mesma substância, ambos contêm nicotina. No entanto, o cigarro gera um pico de nicotina que é perigoso e leva à dependência química, enquanto o adesivo de nicotina não traz riscos severos de dependência química. Ele é até usado para tratar de fato a dependência química por nicotina, ele tem segurança em comparação ao cigarro. Então, a mesma ideia, né, quando a gente pensa num uso controlado, uma substância que age gradativamente, lentamente, impedindo uma percepção excessiva e que leve à busca repetitiva por mais e mais e mais substância, um princípio aí relacionado ao desenvolvimento da síndrome de dependência química, que é algo bastante perigoso, especialmente porque estamos falando aqui de uma medicação que é usada para crianças e adolescentes e, de fato, tem benefícios no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que realmente precisam, que realmente tenham um diagnóstico fechado, robusto de déficit de atenção e hiperatividade. É uma medicação que só é encontrada com a marca de Venvance atualmente. Nos Estados Unidos escreve com Y, né? Vyvanse. Aqui no Brasil com E, Venvance. A gente vai encontrar nas farmácias as dosagens de 30, 50 e 70 miligramas. Em geral, utilizado em tomada única. Um remédio que é tomado de manhã, claro, né? Pelo risco de insônia. Se fosse tomado à noite, a pessoa não teria os efeitos esperados e não dormiria bem, né? É um remédio que dá alerta e dá concentração. Então, logicamente, está indicado aí para o uso mais cedo possível no primeiro horário do dia. Pode até, dependendo do peso do indivíduo, ser usada em doses até um pouquinho maiores, segundo alguns estudos para pessoas que têm, em geral, a massa corporal maior, e é uma medicação que deve ser utilizada somente sob prescrição médica, que tem uma série de precauções que falaremos a seguir, e por isso ela é vendida apenas sob a notificação de receita amarela. É uma notificação, um controle rigoroso sanitário que é feito para a compra deste medicamento, uma vez que existem riscos, existem contraindicações, existem pacientes que não devem ter acesso a esse tipo de medicamento, pois podem ter prejuízos à sua saúde. Como indicações principais, podemos aqui reforçar, né, a questão do déficit de atenção para crianças, adolescentes e adultos, a narcolepsia. Podemos falar de pessoas que têm compulsão alimentar, é uma indicação, ele é aprovado para essa finalidade de compulsão alimentar. Podemos ainda destacar indicação para adultos com dependência química de outras anfetaminas. Isso é algo que a gente não vê tanto aqui no Brasil porque não se vendem outras anfetaminas. No entanto, existem aí anfetaminas ilícitas, casos às vezes que vêm de fora do país, a gente acaba vendo e poderia ser uma indicação possível aqui no Brasil também. Ainda se fala em alguns estudos para depressão maior com poucos resultados, é verdade, que a experiência clínica não mostra em geral tantos resultados positivos assim, e também
podemos falar em sintomas negativos para quadros psicóticos. Esta particularmente uma indicação que eu acho bastante perigosa e não recomendada. Alguns estudos não tão consistentes ainda falam dessa indicação. No entanto, como é um remédio que tem um risco sim de levar a quadros psicóticos em pessoas vulneráveis, pessoas predispostas, e piorar quadros ansiosos em pacientes que tenham ansiedade intensa, pode de fato aumentar, não em todos os casos, mas em alguns pacientes, estes riscos. É uma indicação que particularmente eu não gosto, então eu não recomendo o uso aí para transtorno bipolar, para quadros psicóticos como esquizofrenia e também quadros ansiosos. Realmente são condições em que a medicação tende muito mais a atrapalhar. Como efeitos esperados, podemos citar melhora da concentração, melhora da performance mental, melhora no rendimento em estudos, evolução aí em provas, a tendência a melhorar o relacionamento interpessoal à medida que a pessoa se torna mais participativa e mais atenta, permitindo uma melhor adaptação e melhor desenvolvimento, inclusive aí com redução muitas vezes de complicações ligadas ao déficit de atenção e hiperatividade. Poderíamos falar até mesmo de dependência de outras substâncias que podem ser diminuídas quando se faz o tratamento adequado. Poderíamos falar de reprovações, dificuldade de manter emprego, dificuldade de funcionar em equipes. Todos esses aspectos podem ter uma grande evolução com o tratamento adequado do déficit de atenção e hiperatividade. Podemos ver em alguns casos também o efeito de redução do apetite, podendo chegar até mesmo à anorexia, uma redução completa, intensa do apetite, que pode até dificultar a continuidade do tratamento. Alguns adolescentes, crianças não conseguindo se alimentar, então a gente precisa ter cuidado e acompanhar a altura, peso, a evolução, o desenvolvimento corporal destas crianças e adolescentes que tomam o Venvance. Nos casos aí de obesidade, isso pode ser vantajoso, nos quadros de compulsão alimentar. Podemos ver ainda excesso de confiança, pode ser um problema, porque pode levar as pessoas a erros, inclusive, Então aqui entra aquela história, será que é um bom remédio para eu tomar para melhorar a minha performance nos estudos? Será que eu vou melhorar o meu resultado no vestibular, nos concursos? Cuidado! Na verdade, se a pessoa não tem déficit de atenção, a gente pode ver erros cometidos por confiança excessiva, a gente pode observar que a pessoa não tende a ter um ganho cognitivo consistente se não tiver de fato um diagnóstico de déficit de atenção. Ela não vai ficar mais inteligente, não vai ter mais conhecimento, não vai resolver melhor as questões, pode até errar mais facilmente, pode até piorar a sua performance ao utilizar esta medicação. E sabemos que pessoas que estão muito cansadas, com fadiga, podem melhorar realmente a sua performance enquanto tomam esta medicação. Mas pessoas descansadas não tendem a melhorar, tá? Então aqui eu estou falando de quem não tem déficit de atenção. Quem não tem déficit de atenção estando descansado dificilmente vai ter um benefício. Apenas quem está fadigado talvez possa ter um ganho, mas em geral não em tarefas complexas, em tarefas mais mecânicas, em exercícios simples, aquilo que exige mais criatividade, aquilo que exige mais inteligência, mais articulação, não deverá ter ganho com o uso de anfetaminas. Anfetaminas não melhoram a criatividade, ela pode até piorar a criatividade, ela pode piorar a resolução de tarefas complexas, ela pode trazer uma série de prejuízos para pessoas que não têm essa indicação, inclusive piorando o desempenho em provas e vestibulares, ao contrário das pessoas que têm o déficit de atenção e que podem evoluir, podem conquistar, podem ter resultados melhores de acordo com sua capacidade, porque tratam uma condição que está ali estabelecida. Como efeitos colaterais mais comuns, podemos citar a redução do apetite, a insônia, podemos citar dores de cabeça, tensão muscular, boca seca e irritabilidade. Estes entre os mais comuns efeitos que observamos. Eu gosto de citar também possíveis efeitos como piora da ansiedade, desenvolvimento de tiques, o risco de psicose, inclusive quadros delirantes, quadros alucinatórios. A gente pode falar também do risco de agitação psicomotora, de aumento da pressão arterial, de convulsões em pessoas com uma predisposição aí a quadros epiléticos
e uma série de outros efeitos colaterais que estão na bula também. São muitos os efeitos possíveis, né? Aliás, como qualquer medicamento, todas as bulas são muito grandes e muito amplas, e não significa que você vai ter tudo aquilo ali, mas é importante a gente conhecer possíveis efeitos a serem monitorados. Como contraindicações principais que eu gostaria de destacar, podemos citar hipersensibilidade à substância, podemos citar pessoas que tenham quadros de cardiopatias, doenças cerebrais vasculares, né, derrames cerebrais, AVCs, não é uma boa indicação, está contraindicado em pacientes que tenham essas doenças. Também devemos citar aqui as hipertensões arteriais de difícil controle como uma contraindicação, pacientes que tenham glaucoma, hipertireoidismo, episódios de agitação psicomotora e uso de antidepressivos da família dos IMAL. Tem usado o IMAL nos últimos 14 dias, não pode tomar o Venvance. É um remédio que pode dar síndrome de retirada, com cansaço, com falta de concentração, né? Então, quando ele é interrompido repentinamente, pode existir cansaço, até alguns sintomas depressivos, falta de foco, falta de energia e, eventualmente, até mesmo irritabilidade durante a parada abrupta, né? A chamada síndrome de retirada. Um remédio que não é recomendado na gravidez, em hipótese alguma, e também não é justificado o uso durante a amamentação. Mulheres que estão amamentando podem passar pelo leite para o bebê, então isso não é indicado, não é correto. O uso é recomendado somente a partir dos 6 anos de idade. Abaixo de 6 anos não é seguro o uso, mesmo o diagnóstico não pode ser feito aí de maneira robusta em relação ao déficit de atenção. A gente começa a usar somente acima de 6 anos, aí sendo possível o uso em crianças, adolescentes, adultos, até mesmo idosos, com estudos aí que mostram segurança cardiovascular, desde que, é claro, não existam outras doenças, essas doenças que eu falei aqui em pacientes já com idade mais avançada. Como precauções muito importantes, monitorar pressão arterial e a frequência cardíaca durante o uso. É importante ainda monitorar histórico de epilepsia e ficar atento ao desenvolvimento de tiques, quadros de ansiedade e alterações de humor em pacientes aí, especialmente com histórico de transtorno bipolar. Nós não recomendamos o uso. Muito cuidado com o crescimento e ganho de peso em crianças, algo que deve ser cuidadosamente acompanhado. E, é claro, ficar atento ao histórico de pacientes com tendência a abuso de substância. Esses pacientes também não devem receber aí o uso do Venvance, da lisdexanfetamina, sendo aí também uma situação em que a gente não recomenda. Lembrando, é claro, que essas informações são para que você as discuta com seu médico e que faça aí o uso responsável deste medicamento, jamais aí se automedicando. Eu vou ficando por aqui, é um prazer tê-lo no meu canal. Se você ainda não segue, se inscreva agora. Pode curtir, pode compartilhar. A gente vai trazer outros temas. Se você quiser escrever aqui embaixo sugestões de temas para os próximos vídeos, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!